Em 2023, teremos as TVs OLEDs mais turbinadas do Brasil. E nada mais justo que agora eu trazer um vídeo contando um pouco da história da tecnologia e como ao longo desses últimos 10 anos, os painéis OLED se tornaram mais versáteis em todo o planeta. Vem comigo! Caros amigos entusiastas de tecnologia de áudio e vídeo, André Vandoni aqui com vocês para mais um vídeo no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Samsung e LG estão sacudindo o mercado internacional com a chegada da sua nova linha de televisões baseadas em painel OLED. A LG com a G3, que traz aí o novo painel Meta com tecnologia MLA, que eu vou explicar mais para frente, mas que incorpora 70% mais de brilho, e a Samsung trazendo a S95C, que faz parte da segunda geração dos seus painéis chamados QD Display, que traz como base os filtros Quantum Dot, que aprimora ainda mais a vibracidade das cores e eleva um nível de brilho, segundo a Samsung, 2000 nits nessa linha de 2023. Como vocês sabem, eu sou dono de uma TV OLED da LG, modelo CX de 2020 de 55 polegadas, hoje ela está aqui no meu quarto e até hoje eu fico impressionado com a alta qualidade de imagem, com preto infinito, cores mais naturais, a finura do painel que tem um design realmente muito lindo. Realmente uma TV OLED traz a perfeição para quem gosta de filmes, séries e principalmente para quem joga videogame, porque é um painel que traz nada mais e nada menos do que 1 milissegundo de tempo de resposta. Isso nenhuma TV de LED LCD consegue entregar. Dito tudo isso, eu vou abordar aqui então rapidamente um resumo de como aconteceu o nascimento da OLED, tem curiosidades bem interessantes aqui, falar também dessas tecnologias que estão sendo implementadas agora em 2023 pela LG e pela Samsung e como vai ficar o futuro dos painéis OLEDs. Bom, para você que está chegando agora e não sabe o que significa a palavra OLED, é diodo orgânico emissor de luz. Em termos mais simples, significa que cada pixel que compõe a imagem é iluminado. Quando a televisão é ligada, milhões de diodos finos, flexíveis e incrivelmente pequenos se acendem para criar uma experiência de visualização como nenhuma outra. E gente, isso é verdade, porque numa tela OLED 4K tem mais de 8,3 milhões de pixels que se auto-ilumina, acende e apaga no momento certo, por isso que elas conseguem entregar um contraste perfeito, o preto infinito e com isso ter um tempo de resposta reduzido, porque ela não depende de nenhuma placa de LED LCD como retroiluminação, como acontece nas TVs tradicionais. Agora, o ponto interessante é que essa tecnologia dos diodos de OLED foi inventada em 1987 por pesquisadores da empresa Kodak. Quem lembra aqui da Kodak? Foi uma empresa muito famosa, não só no Brasil, como no mundo, no ramo de fotografia, porque ela fazia não só os filmes, mas também máquinas fotográficas, né? E a ideia do painel OLED surgiu para evoluir ainda mais a tecnologia das suas câmeras, que ela chegou a lançar ainda, nessa época, alguns modelos já com um visor OLED. Na parte das TVs, somente em 2007 tivemos uma primeira ideia de como seria uma tela OLED para assistir televisão. A Sony trouxe para o mercado internacional o modelo XEL-1, que tinha apenas 11 polegadas e era uma televisão mais ou menos assim, um conceito, vocês estão vendo a imagem dela aí. Mas houve problemas iniciais. A vida útil das TVs OLEDs era naquela época muito curta. O custo também era um problema e as marcas acharam difícil desenvolver uma TV OLED acessível que muitos não acreditavam que ia cair no gosto do público, né? Por exemplo, o primeiro teste, como vocês viram aí, é essa Sony de apenas 11 polegadas. Mesmo com uma televisão tão pequena, ela chamou a atenção de algumas pessoas e eles entenderam que a tecnologia era válida, mas precisava então ser aperfeiçoada. Para mitigar então esses problemas iniciais do painel OLED, foi criado então um padrão chamado iOLED pela Corporação Nacional de Radiodifusão do Japão, a NHK, que desenvolve então telas com recurso iOLED. Para esse recurso é utilizada então uma solução simples, são invertidas as camadas tradicionais de anodos e catodos desses dispositivos. Além disso, é colocado um revestimento extra sobre o catodo, causando então um retimento maior do brilho. Pulando então rapidamente para 2010, é a hora que a LG entra no mercado e decide então produzir sua primeira televisão baseada no painel OLED, que ela chamou de LG 15 EL9500, de apenas 15 polegadas, mas com uma tela super plana e um design bonito e elegante. Esse foi o primeiro produto OLED da LG e que foi um sucesso. Então, pensando nisso, foi só o começo para a LG, vocês estão vendo as imagens dessa TV aí, mas foi em 2012 que a LG apresentou pela primeira vez o tamanho de 55 polegadas de uma TV baseada totalmente no painel OLED Full HD, que foi o modelo 55EM9600.
O interessante é que no mesmo ano, a Samsung apresentou na CES, que é a Consumer Electronics Show, uma feira que acontece nos Estados Unidos em janeiro em Las Vegas, tá? Um protótipo de uma televisão também baseada num painel OLED Full HD, mas que de uma certa forma ela acabou desistindo desse projeto e a gente viu que nos últimos anos a Samsung se tornou líder no mercado internacional das telas de LED LCD, trouxe grandes evoluções como, por exemplo, incorporar os filtros Quantum Dot e trazer novas linhas de televisões como as QLEDs ou as novas Neo QLED baseadas em painel mini LED, tá? E também trabalhou uma campanha completamente negativa contra as TVs OLED da LG, destacando ali os pontos negativos dessa tecnologia, que é o problema de retenção de imagens que pode levar ao efeito de burn-in, tá? Inclusive, a Samsung até hoje faz um marketing muito grande nas suas linhas de televisão QLED e Neo QLED Mini LED, com 10 anos de garantia no painel contra efeitos de burn-in, coisa que a gente sabe que numa tela de LED LCD é muito difícil dar burn-in. E aqui no Brasil, a primeira televisão OLED, por acaso da LG, só chegou em 2013, que foi o modelo 55EA 9800, que era uma televisão curva, Full HD, com um design muito moderno. Inclusive essa televisão era 3D, porque era a época do 3D, o auge do 3D, né? E eu lembro que eu fui no shopping, vi elas de perto e ficava impressionado como uma televisão tão fina, né? Parecia até uma chapa de vidro. A parte de baixo dela, vocês estão vendo, ela era transparente. Ali eram os dutos do falante, da saída de áudio, né? Mas essa televisão, ela custava na casa dos R$4.000, segundo matérias que eu encontrei aqui na internet da época do lançamento. Ou seja, é uma televisão que era um conceito inovador, mas fora do padrão de todo mundo. Graças a Deus a gente viu que a tecnologia dos painéis OLED evoluiu e hoje boa parte das pessoas que tiver interesse pode já comprar com um preço, entre aspas, mais acessível. E foi em 2013, por isso que agora em 2023 a LG está fazendo um marketing muito grande, completando aí 10 anos da tecnologia, que foi a grande virada das telas OLEDs. Enquanto a Sony e a Panasonic acreditavam que o investimento não era viável comercialmente, a LG decidiu seguir em frente então na produção e evolução desse tipo de painel e hoje a gente sabe que é o maior sucesso. A LG se tornou líder número 1 do mercado na produção do painel OLED e hoje vende para a maioria das grandes fabricantes de televisão, como a própria Sony, Panasonic, a Philips, a Sharp, que queiram trazer modelos de painel baseado na tecnologia WLED fabricado pela própria LG. E a Samsung quase foi uma das compradoras desse tipo de painel, mas eu vou contar mais pra frente o porquê que isso não rolou. Como eu falei anteriormente, o painel OLED se mostrou uma tecnologia muito versátil, pode ser feito em vários tamanhos e também trazer outras funções para ele, como por exemplo, ser dobráveis, roláveis e até transparentes. E agora, em 2023, a gente vai presenciar mais um ponto de evolução na tecnologia dos painéis OLEDs, seja ele WLED fabricado pela LG Display ou os novos QD Display baseado em OLED fabricado pela Samsung desde 2022. E basta dar uma pesquisada no YouTube e ver que os reviews lá de fora que já estão testando as novas TVs da LG da linha G3 ou então a nova S95C, que são as QD OLED da Samsung, estão ficando de boca aberta. Como eu falei, a LG é líder no segmento dos painéis WLED e em 2021 apresentou um novo painel chamado Evo na linha G1, que mudou alguns componentes orgânicos e trouxe mais eficiência e possibilitou aumento de 20% de brilho. Em 2022, esse painel Evo foi estendido para toda a linha de OLED C2 também, e ainda ganhou uma nova versão chamada EX, que foi colocada exclusivamente na maior OLED já lançada pela LG, que foi o modelo de 97 polegadas, que conta com um dissipador de calor e eleva ainda mais a eficiência do painel e o brilho em 30%. Em 2023, a evolução do painel Evo é chamada agora de Meta e traz a tecnologia MLA ou Micro Lens Array, que na tradução direta ficaria matriz de microlentes, que são colocadas sobre cada um dos mais de 8,3 milhões de pixels de uma OLED 4K, o que possibilitou ainda mais brilho na casa aí dos 70%. Enquanto eu falei isso aqui, vocês viram aí uma demonstração feita pela LG Display, como é que essa tecnologia trabalha com essas microlentes que parece assim olho de aranha. Vocês estão vendo aí, são milhões em cima de cada pixel, que faz então esse punch no brilho sem forçar os componentes orgânicos da OLED, mantendo a eficiência do painel, a durabilidade e ainda trazendo essa elevação de brilho, né? Agora vamos falar rapidamente sobre as evoluções que a Samsung está trazendo no ramo dos painéis OLED, com a segunda geração dos seus painéis
QD Display baseado em OLED, mas com um filtro Quantum Dot. A Samsung passou aí anos negativamente pontuando as OLEDs, decide então entrar nesse mercado para concorrer direto com a LG, mas entra com o pé direito, porque a tecnologia dos QD Display lançada ali em 2022 surpreendeu todo mundo, porque ela trouxe um pico de brilho muito maior, cores muito mais vivas graças ao filtro Quantum Dot, sem forçar os componentes, o que deixou todo mundo impressionado. Teremos então duas linhas distintas de TVs OLED da Samsung em 2023 aqui no Brasil. A linha de entrada, chamada S90C, que vem no tamanho de 55, 65 e 77 polegadas, e uma linha mais premium chamada S95C. Essa sim vai ter um novo painel que a gente vai falar mais para frente com as novas tecnologias, e traz também os tamanhos de 55, 65 e 77 polegadas e um monte de evolução também no seu design, incorporando inclusive o One Connect Box, que é um destaque quando a Samsung lança uma televisão super premium. Ela coloca esse atributo que traz, na minha opinião, muitas vantagens, porque é uma caixinha onde a televisão consegue ficar ainda mais fina, e essa caixinha traz então todos os componentes, as entradas, e você pode colocá-la em qualquer lugar, deixando o ambiente mais clean. Só um ponto interessante, meus amigos, lembra que eu falei anteriormente que a LG quase chegou a fechar um acordo em vender painéis WOLED para a Samsung? Pois é, isso ia acontecer porque nessa ideia da Samsung fazer seu próprio tipo de painel com QD Display, ela queria entrar também para competir com a própria LG, trazendo OLEDs mais baratas usando o painel WOLED da LG. Mas isso acabou que não deu certo, e a gente viu que agora em 2023 ela lança duas linhas distintas. A S90C, que seria a OLED de entrada ainda baseada no seu próprio painel QD Display fabricado pela própria Samsung, e a nova S95C. Sendo assim, a S90C vai ser a OLED da Samsung, que vai rivalizar ali com a C3 da LG. E a S95C vai ser aquela que vai bater de frente com o painel Evo Meta MLA, que vai trazer aí nas OLEDs G3 da linha Gallery da própria LG. As novas OLEDs da Samsung da linha S95C traz um novo painel reformulado que pode chegar até 2000 nits de brilho. Traz componentes mais duráveis, segundo a Samsung, e ainda é mais eficiente no consumo de energia. E para atingir esse novo pico de brilho, usa um layer azul de alta eficiência e inteligência artificial para ajustar o brilho correto dependendo da área. Já existem vários testes aí de youtubers americanos que estão testando, já estão colocando inclusive lado a lado, tanto a OLED G3 da linha Gallery da LG, com esse novo painel Meta MLA, com a nova S95C da Samsung. E pasmem, ambas estão praticamente similares, com qualidade de pico de brilho excepcional e também com cores mais vibrantes. Vocês estão vendo aí algumas imagens que eu peguei aqui no YouTube e praticamente você não consegue ver diferença ali, né? A qualidade da Samsung S95C está linda e a G3 da LG também tá maravilhosa. Ou seja, vai ficar difícil a gente olhar uma para outra e saber qual decidir. Vale lembrar que esses são testes com imagens já feitas para trabalhar e tirar o melhor da qualidade de imagem. São aquelas demonstrações que até eu uso às vezes aqui para mostrar aí a qualidade do painel da TV. Vale agora esperar para a gente ver como elas vão se comportar com conteúdos mais comuns, como por exemplo assistir streaming, né, ou jogar videogame. Vamos ver como é que a gente vai ficar assim que a gente tiver essa nova linha na mão. Mas é de impressionar mesmo como a LG nesses últimos 10 anos corrigiu várias falhas dos painéis OLED, trouxe mais eficiência, diminuiu ainda mais o risco de burn-in e ainda traz painéis modernos com pico de brilho excelente. E a Samsung agora dando esse pontapé e entrando de peito aberto no painel OLED com QD Display, trazendo aí mais pico de brilho e o valor do Quantum Dot trazendo cores mais vivas. Bom, meus amigos, é isso aí, chegamos ao final do vídeo. Conta aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo. Realmente o painel OLED está em constante evolução, é uma tecnologia promissora, flexível como eu falei, pode ser usado em vários outros tipos de ambiente fora da televisão. A gente sabe que os painéis de LED LCD continuam no mercado, mas de uma certa forma já perderam um pouco o valor, mesmo ainda TCL, a Samsung, a própria LG e outras marcas tentando manter a relevância dele, trazendo evoluções com os mini LEDs, que realmente garante uma qualidade de imagem muito boa, mas não permitem, dependendo do tipo de uso,
como é o caso aí da OLED, que a LG, por exemplo, já tem planos de fazer painéis OLED translúcidos de você usar em estações de metrô, no próprio trem ou em ônibus, como a gente via naqueles filmes futurísticos, né? Onde no vidro você vai ver aí informações na tela. A LG, inclusive, mostrou nessa CES de 2023 uma televisão totalmente translúcida OLED, que você aperta um botão e ela volta a ficar escura na traseira dela e você consegue assistir a TV normal, né? Também vimos aí uma OLED totalmente sem fio de 97 polegadas que a LG está lançando internacionalmente. A gente não tem data se ela chega aqui no Brasil, beleza? Bem, e hoje, como usuário de uma OLED, eu posso dizer com certeza que é difícil de eu olhar para o lado e comprar uma televisão básica de entrada baseada num painel apenas de LED LCD. Apesar de eu ter testado várias TVs de mini LED, como foi o caso da TCL C835, que realmente me impressionou, o painel de mini LED dela é excepcional, traz contraste maravilhoso, um preto praticamente perfeito, ainda assim o painel OLED traz outras vantagens, como eu comentei anteriormente. Eu vou ficando por aqui, adorei fazer esse vídeo, foi uma pesquisa muito grande, deu trabalho, mas é muito prazeroso colocar esse tipo de conteúdo, porque além de apresentar para vocês, eu acabo aprendendo mais também, tá bom? Então se você curtiu, deixe seu like, se inscreve, ativa as notificações, não esquece de fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, o link vai ficar na descrição. Eu também vou deixar link de ofertas de outras TVs para você acompanhar aqui, que sempre tem coisa legal, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!